Olá, seja bem-vindo ao Percurso Médico. Hoje falaremos sobre gastrulação e desenvolvimento da nota corda, que é o que? A terceira semana gestacional, é a formação dos folhetos germinativos e eixo embrionário. Então vamos lá para a nossa terceira semana. A terceira semana mais ou menos inicia no dia 14, tá? 14 e 15, e ela começa iniciando com a linha primitiva visível, tá? Então, a gente começa a ter visibilidade da linha primitiva. O alantoide também começa a ser criado, tá? Que a gente vai falar. A gente faz a formação dos 3 folhetos, a notocorda em desenvolvimento posteriormente, e depois a notocorda definitiva com o início da neurulação já, tá? Então, tudo isso a gente vai ver na aula de hoje. Antes da gente continuar, vamos relembrar um pouquinho da aula passada. Como ficou o nosso embrião no final da aula passada? Então, a gente tem esse cicitrofoblasto. A gente tem uma imagem mais ou menos assim, tá? Aqui a gente tem o disco bilaminar, abaixo com células menores. Vamos ver se eu consigo desenhar menorzinho aqui. Ah, ficou gigante. Vou desenhá-las de cima em preto. E acima, mais alto. E logo acima, eu ainda tenho meu âmnio, certo? Abaixo, eu tenho meu saco vitelínico secundário, certo? Então, aqui eu já tenho meu saco vitelínico secundário. E aqui eu tenho o quê? Meu mesoderma extraembrionário, certo? Então, essa foi nossa imagem na última aula. Aqui o hipoblasto, aqui o epiblasto, aqui a cavidade amniótica, o âmnio, certo? Aqui minha vesícula vitelínica, certo? E agora a gente vai falar o quê? A gente vai falar sobre essa diferenciação aqui, que é bem interessante. Então, vamos lá. A gastrulação, ela começa com a formação da nossa linha primitiva, para a gente conseguir transformar o disco bilaminar em um disco trilaminar, certo? Então, a gente vai mostrar uma diferenciação na imagem que a gente acabou de desenhar. Só para contextualizar, e depois a gente coloca em desenho, tá? A gente inicia com a linha primitiva, primeiramente, tá? Depois a gente faz um nó primitivo, a invaginação celular. Após a gente vai ter uma endoderme definitiva, que substitui o hipoblasto. Posteriormente, a gente já tem o mesoderme e, por último, a gente permanece com a ectoderme, que são células que não se migram, certo? Então, vamos pro nosso desenho. Eu vou desenhar um disco aqui. Esse é o nosso disco visto de cima, tá? Então, é a parte superior que está aqui. Desenhei o disco de cima, eu tenho 2 pontos bem importantes que são marcados, tá? Um ponto que é marcado aqui e um ponto que é marcado aqui. Um se chama membrana cloacal e a outra se chama placa pré-cordal. A placa pré-cordal vai ser a nossa cabecinha. A membrana cloacal, vou desenhar só os pezinhos aqui para vocês saberem. Essa parte aqui vai ser a nossa parte inferior do embrião e aqui a nossa parte superior, certo? Então, céfalo caudal, certo? A primeira coisa que vai se criar é uma linha primitiva, tá? Vou desenhar de azul. Essa linha primitiva vai acontecer até uma certa altura. Quando ela parou de acontecer, ela criou um nó, tá? Esse nó se chama nó pré-cordal, que é o nosso nó, que vai ser bem importante. A primeira fase vai ser o quê? Essa é apenas uma linha, essa linha aqui. O que vai acontecer? A gente está olhando de cima para baixo,
Vocês lembram a camada, as duas lâminas? Em cima é epiblasto, embaixo é hipoblasto, tá? O que vai acontecer? A linha primitiva aconteceu em cima, no epiblasto, onde eu tenho a membrana cloacal, que é um ponto de início, o nó pré-cordal e a placa pré-cordal. Então, já tenho bastante informações aí. O que acontece? Ali na linha primitiva, vai começar a crescer células, tá? E elas vão vir do epiblasto de fora para dentro. Vai crescer células e vai formar como se fosse uma montanha de células, começando a se diferenciar. E nós, olhando de outra visão, vou fazer um desenho com outra visão. Nas mesmas cores para não dar confusão. Eu vou ter assim. É a mesma visão. Então, essa linha aqui, eu consigo enxergar aqui. Vai fazer um sulco. Esse sulco eu chamo de sulco primitivo, certo? O que vai acontecer nesse sulco primitivo? O hipoblasto vai continuar a produzir células e ele vai mandar para essa cavidade. Aqui embaixo, vocês lembram que aqui por baixo eu tenho o hipoblasto, que são células. E aonde tem o sulco é o epiblasto. E ele vai começar a diferenciar mais células ainda e vai mandar essas células para dentro. Essas células mandando para dentro vão começar a se acumular entre os dois. Então, aqui também vai formar uma camada de célula diferenciada do hipoblasto e do epiblasto, certo? Então, ali ele vai formar o quê? O mesoderma. Então, automaticamente é o epiblasto que vai se diferenciar, vai entrar no canal primitivo e vai mandar as células aqui para baixo e formar o meu mesoderma. Formei meu mesoderma, tenho meu hipoblasto, que ele vai passar a ser chamado de endodermo, e eu tenho o meu epiblasto, que vai ser meu ectodermo. E assim eu criei o quê? 3 lâminas, tá? Então, acima o ectodermo, no meio vou ter meu mesodermo e embaixo eu vou ter meu endodermo. Então, relembrando, eu tenho dois discos, o epiblasto e hipoblasto. O epiblasto faz o quê? Faz um canal, assim, pela diferenciação das células do epiblasto. Mas as células vai continuando se diferenciando e eles vão caindo dentro do canal. E vai empurrando para dentro das duas camadas, formando então o mesoderma, certo? O mesoderma ele é responsável por músculos, ossos, sangue, coração, pela criação deles. O ectodermo pelo sistema nervoso, pela epiderme, pelos pelos. E o endodermo, então, o trato digestivo, fígado, pâncreas, tubo respiratório. Então, essa é a função dele. Continuando, os 3 folhetos germinativos, então, que a gente falou, a ectoderma, mesoderma e endoderme, tá? As suas derivações, então, que a gente comentou, uma imagem maior dessa daqui para explicar um pouco melhor, tá? E a gente vai para o desenvolvimento da notocorda. Então, eu tenho as 3 lâminas já. Agora, eu vou para notocorda. A notocorda, ela inicia imediatamente embaixo do nó primitivo. Ela é migração cranial, deslocamento da linha média do nosso embrião. A placa pré-cordal, primeira estrutura notocordal definitiva. Ela é intercalada no hipoblasto, fase intermediária, mais ou menos, desprendimento de separação da endoderme adjacente e a notocorda definitiva com um cordão sólido permanente. Vamos desenhar para entender melhor. Então, como é que funciona a notocorda? Lembra que a gente tem 3 lâminas? Então, vamos lá. Vamos desenhar essas lâminas para conseguir explicar. Eu tenho a lâmina de baixo, que se chama endoderme. Eu tenho a lâmina do meio,
que se chama mesoderme, e eu tenho a lâmina superficial, que se chama ectoderme. Lembram que eu falei de um nó que tem bem no centro, chamado nó primitivo? A nossa notocorda vai iniciar exatamente no nó primitivo. O que vai acontecer nesse local? Logo abaixo vai ter uma diferenciação, e essa diferenciação vai em direção ao que é a nossa placa pré-cordal, que é a nossa cabeça, certo? Então, o que vai acontecer? Aqui vai se formar um túbulo para cá, aqui vai ter células, vai permanecer. Automaticamente, bem embaixo do nó, em direção a essa região, vai formar um túbulo. Vou desenhar, deixa eu ver, de verde. Um túbulo vai se formar aqui, ó. Tá? Isso. Deixa eu aumentar só aqui o número de células que eu passei adiante. Isso. Formou um túbulo, o que vai acontecer? Acabou os túbulos aqui. As células embaixo do túbulo, exatamente embaixo do túbulo, vão sofrer apoptose. O que é apoptose? É autodestruição. Então, eles vão morrer automaticamente, tá? Então, vai sobrar o quê? Se eu apagar essas aqui que sofreram apoptose, vai ter um espaçamento logo abaixo do meu canal cordal que foi formado. O que vai acontecer a partir de agora? A partir de agora, ele vai começar a se diferenciar. Como? Ele vai começar a se enrolar para fazer o fechamento, certo? Então, vamos para o nosso fechamento. Ele vai se transformar assim. Dessa estrutura que estava, ele vai ter a parte do ectoderme, a endoderme vai retornar, aonde que sofreu apoptose vai retornar, e essa parte verde, que é o tubo, a notocorda, ela vai fazer o quê? Ela vai se enrolar. E nas laterais volta a ter mesoderma. Certo? Esse é a nossa notocorda. A notocorda, ela tem função de dar um eixo para o corpo. O eixo aonde que vai ser a cabeça, para onde que vai, e futuramente será substituído pela coluna vertebral, certo? A partir disso daqui, vamos criar o que? O nosso túbulo neural. Então, vamos desenhar aqui. O túbulo neural, como é que ele vai funcionar? Eu tenho essa estrutura aqui, agora eu vou fazer o meu túbulo neural. Então, eu vou apagar essa parte aqui, porque o que vai acontecer? Ele vai fazer uma ondulação. Vai fazer assim e vai descer. Vai fazer duas saliências com as células da ectoderme, tá? Então, aqui eu tenho células da ectoderme. O que vai acontecer? Essa ponta aqui, deixa eu usar o preto, essa ponta aqui vai se fundir com essa ponta e vai formar um círculo. Vamos ver. Tenho meu endoderma, minha notocorda, meu mesoderma. E aqui em cima, como esses dois fazem a fusão, vai formar um círculo também, tá? Chamado tubo neural. Então, o tubo neural é formado aqui e aqui automaticamente vai ter as células do ectoderme habitual, porque ele fusiona, solta o tubo para baixo e já fecha em cima novamente, tá?
tem uma sobra aqui. Nessa fusão sobra um pouquinho, que vai ser as cristas neurais, certo? Então vamos lá, vamos para a identificação. Endoderme, mesoderme, notocorda, tubo neural, cristas neurais e ectoderme, certo? Retornando, deixa eu apagar todos. Vale ressaltar que a mesoderma, vocês viram que eu desenhei 3 de um lado e 3 do outro lado? É porque tem um objetivo. Elas são classificadas em lateral, que é a mais externa, a intermédio e a paraxial. A paraxial vai ter uma estrutura chamada dentro dela, uma estrutura não, várias, chamada somitos. E esses somitos são responsáveis pela produção de quê? Músculos, costelas. Então, esses somitos são do mesoderma, são responsáveis por essa produção. Então, só lembrando a última visão ali da formação do notocorda. Então, eu tenho o ectodermo, o mesodermo e o endodermo. Bem abaixo do meu nó primitivo, eu formo o início da notocorda, que vai crescendo em um tubo em direção à placa pré-cordal, só na direção para mostrar o eixo. Quando formou esse túbulo todo, ele vai fazer o quê? Ele vai se circular e formar um círculo, tá? E ficar no meio do mesoderma. Depois que formou minha notocorda, que já está pronta, volta a ter embaixo o meu endodermo, tem o meu mesodermo dividido em 3 partes, e a parte do ectodermo, ele vai fazer o quê? Como se fosse 2 alças e fundir, formando outro círculo, que se chama o tubo neural, certo? Dessa fusão do tubo neural do ectoderme, o que acontece? Sobra um pedacinho chamado cristas neurais, certo? O meu ectoderme, ele volta a se fusionar sem deixar abertura, tá? Para depois criar pele e outros partes dos órgãos, tá? O meu mesodermo, ele é dividido em 3, tá? O lateral, o intermédio e o paraxial. O paraxial tem os somitos. Os somitos, eles criam músculos, costelas, vértebras, então ele auxilia nessa questão. E a minha endoderme fica por baixo. Agora estou no final da minha terceira semana, tá? Já com as 3 camadas formadas. E também formado com o tubo neural, com a minha notocorda definitiva e a minha mesoderma paraxial, certo? Papel, então, da notocorda no desenvolvimento, indução neural, o eixo esquelético, organização espacial, então, sinalização molecular. Outras estruturas acessórias que a gente tem é o alantoide. O que é o alantoide? Eu vou voltar aqui no início, que eu falei sobre o pendúculo, aqui. Lembram que aqui atrás, vou pintar de azul, faz como se fosse uma extensão, um braço chamado pendúculo ou pendículo. Então, o alantoide é o quê? É a criação de uma extensão aonde que vai ter dentro o quê? As artérias e veias do nosso cordão embrionário, tá? Então, o alantoide não deixa de ser uma extensão para a criação, então, do nosso alantoide para o nosso cordão umbilical, certo? A terceira semana é o alicerce, então, sem gastrulação bem sucedida, não há organogênese possível, então estabelece o plano corporal fundamental, cria as 3 camadas que originam os tecidos, determina a orientação espacial do futuro organismo. Lembrar sempre que a nossa gastrulação, a nossa gástrula,
ela inicia com a linha primitiva, certo? A aula de hoje era isso. Meu muito obrigado. Nos vemos em breve.